Bom dia, gente, bom dia! Gente, eu tava aqui, né, meditando que eu vou fazer meus doces, vou fazer minhas balas baianas. Tá tudo já aqui, o leite, né, o coco. Começar a fazer minhas balinhas baianas. Hoje é sexta-feira, o tempo está nublado, chuvoso. Eu tava aqui pensando, nessa madrugada, eu fiquei conversando com meu filho de 11 horas da noite, assim que eu cheguei da igreja, até 1h40 da manhã. E conversa vai, conversa vem. Ali eu descobri o que ele acha de mim. E eu fiquei totalmente espantada. Gente, sabe o que acontece? Na maioria das vezes, relacionamentos de mãe, filho, marido, mulher, noivo, namorado, às vezes não dá certo porque não existe o diálogo. Tem que ter diálogo, porque a gente não é totalmente certinho, não. A gente erra. A gente erra, a gente acerta, a gente agrada, a gente desagrada. Mas falta o quê? Diálogo. Eu sempre trabalhei com venda. Então, eu vendia o quê? Eu vendia iogurte, biscoito amanteigado, e manteiga, linguiça. E eu tinha os filhos dentro de casa. O que eu pensava assim? Eu tenho que botar uma tarefa na mão de cada filho. Não porque, você precisa da pessoa. Exatamente. Você não precisa totalmente da pessoa. Se você quiser vender sozinho, você vai vender sozinho. Mas o que é melhor? Uma equipe ou um sozinho? Tem vários ditados que falam sobre isso. É melhor a equipe. É melhor ser muitos do que ser um. Um é vulnerável. Né? Então, o que eu pensava? Meu filho está aí parado, não está trabalhando fora, né? São menores de idade ainda, um tinha 15, outro 16, outro 17, né? Eu vou vender as coisas e vou botar tarefa na mão de cada um. Vão sair comigo para vender determinado dia. Era um dia, no mês só que a gente saía para vender. Vendia aquela tacada de coisa. Dali a pouco, eu ia para um lado para cobrar. Minha filha mais velha ia para outro lado para cobrar, muitas das vezes. Na maioria das vezes não, ela andava comigo, devido a ser menina, mulher, né? Andava comigo. E o meu filho ia para outro lado cobrar. Pra mim tava normal. O que eu fazia não era pra mim. Não era pra botar mega hair no cabelo. Não era pra fazer botox. Ele mesmo falou isso, né? Não era pra fazer botox. Não era pra comprar roupas lindas pra mim. Como eles andavam mal arrumados, eu também andava. Então não era pra mim. Não era um egoísmo, não era coisa pra mim. E ele pegou e falou assim, mãe, não dá pra trabalhar com a senhora. A senhora não é líder. A senhora é chefona, mandona. Mas, gente, se eu tiver errado, vocês me corrigem aí. Sabe? Talvez faltou realmente muita sabedoria da minha parte. Mas, cara, eles tinham, eles eram donos de casa. Então, a gente tem que determinar função dos filhos. Você faz isso, você faz aquilo outro. E pronto. Não é como é que você vai chegar pra uma pessoa, adolescente, e vai combinar com ela as coisas. Eu não sei, cara. Eu não, sabe? Agora, eu tô aqui tentando me olhar pra mim e realmente ver o erro que eu tive realmente. Se é que eu tive erro, né? Porque tudo que eu fiz não foi pensando em mim. Gente, vocês acham mesmo que se eu sou uma pessoa sozinha, eu sozinha, ou com meu esposo, eu ia ter a necessidade de ficar vendendo de casa em casa igual eu fazia? Porque foi um meio que eu achei de conseguir ajudar o meu esposo na época, né? Na minha mente era um complemento, não era complemento não, era a base da nossa finança, a nossa venda, porque venda é uma coisa boa, uma coisa que dá dinheiro, é negócio, é ser um empresário, mas só que eu não dava valor pro meu trabalho. Eu não valorizava o meu trabalho, eu não entendia como que era importante, como que era, sabe, bom eu estar naquela situação ali de trabalho, de venda. Pensei muitas vezes em crescer, tive vários planos, alguns planos eu não consegui botar para funcionar, devido a alguns fatores da minha vida. Mas moral da história, né? Ele chegou pra mim e falou, mãe, tu é chefona. Eu falei, gente, não é chefona. É delegar função às pessoas. Mãe, mas a senhora não dava dinheiro. Não, não dava dinheiro. Mas comprava comida boa pra dentro de casa, né? Comprava roupa, não era todo dia comprando roupa, não. Mas dava roupinha pra eles 2 vezes por ano, entendeu? E tava, na verdade, ensinando a serem grandes homens e grandes mulheres. Talvez me faltou muita sabedoria assim. Talvez eu deveria, né, ter dado, às vezes, um dinheirinho realmente. Pode ser que faltou essa sabedoria. Porque a gente também não é o máximo, não. Mas por que faltou? Faltou diálogo. Na situação qualquer, de qualquer ser humano, tem que ter diálogo. Porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, tudo legal, e não tá. E não tá. Na nossa cabeça tá bom. Mas para as demais pessoas não está bom. Então, qual é o meu conselho de hoje, da sua amiga Ana Carvalho? E esse conselho é pra mim também. Converse mais, pergunte mais, ouça mais. A gente quer falar, 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 falar. A gente não quer ouvir. A gente não tem paciência de ouvir. E nem meu vídeo aqui. Tá ficando um pouco grande. Tem gente que vai ouvir no acelerado, ou vai ouvir o começo, vai achar chato e não vai terminar. Ó, meus bichinhos, ó. Bruno, meu cachorrinho Bruno, que vai ser doado, né? Infelizmente, eu não posso deixar ele aqui, porque eu viajo, não tem como cuidar, né? Ele é de filhotinho. E tem a Mel. A Mel tá velha, né, Mel? Então, gente, a gente precisa de diálogo. Diálogo. Sem diálogo, fica praticamente impossível, gente. Impossível. Eu não tinha diálogo com meus filhos muitas das vezes. Não. Eu simplesmente delegava funções para cada um deles e eles faziam aquilo que eu falava.
eram menores de idade. Fui certa? Fui errada? Não sei. Tentei ensinar o que é vida para eles, né? Tentei ensinar que na vida nada a gente consegue sem trabalho. Tem que trabalhar. E não é só trabalhar também não, porque burro trabalha muito e come capim. Temos que trabalhar e saber organizar as nossas finanças, sabe? Então, nessa caminhada que eu tive juntamente com meus filhos, eu aprendi muito com eles também, né? Às vezes eu mandava ele cobrar, botava o papel lá todo desorganizado. Ele organizou a lista. Eu aprendi com ele a organizar uma lista de cobrança. Aprendi com ele, porque eu mesmo não sabia, né? A minha filha, a gente vendia no centro da cidade e eu vendia, segurava os iogurtes pesado na mão, ia de loja em loja com os iogurtes na mão. A minha filha teve a ideia de arrumar o carrinho, um carrinho emprestado, carrinho de compra. E ali facilitou a nossa vida. Então, equipe é tudo. A gente não sabe tudo. E a gente precisa de todo mundo. Eu preciso dos meus filhos precisam, entre aspas, de mim, né? Que hoje eles já estão adultos, graças a Deus. Mas um dia precisaram muito mais. E é assim, um precisando do outro, um ajudando o outro. Só que muitas das vezes, nas famílias, falta o diálogo. A gente acha que está tudo bem e não está tudo bem. Gente, um beijo, um abraço da sua amiga Ana Carvalho, da Brigadouros, que você ainda vai ouvir falar muito esse nome por aí.